Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou consultor em dependência química e no vídeo de hoje eu vou estar abordando aqui sobre adicção, o que é, quais os sintomas e qual o tratamento adequado. Tamo junto? A adicção, ela é um problema sério, né? E que não deve ser minimizado, ignorado ou disfarçado. Afinal, ir por esse caminho, ele só afasta o indivíduo da busca pelo tratamento e da retomada da sua própria vida, que é justamente do que o indivíduo precisa. Eu sei como pode ser difícil, né? Tanto para o adicto quanto para os seus familiares, romper a barreira do preconceito e falar abertamente sobre esse assunto, né? Que é a dependência química, né? Em uma abordagem propositivista. Mas essa é também a melhor forma de evitar que o quadro ele se torne mais grave. Bom, o objetivo hoje desse vídeo, queridos, é justamente propor essa reflexão. Bom, no que a gente vai dizer hoje, né, a gente vai abordar alguns conceitos, né, algumas dúvidas comuns, né, e perspectivas de tratamento com base, né, na minha experiência como consultor em dependência química, né, há esses anos todos que eu estou aí. Bom, primeiro vamos falar aí sobre o que é a adicção, tá ok? Adicção é um vício que normalmente ele está associado ao consumo abusivo de álcool ou outras drogas. No entanto, o conceito ele também pode estar relacionado a qualquer compulsão ou dependência psicológica, seja por comida, videogames, sexos ou outro nicho. E aqui o importante para a definição é a falta de controle do indivíduo sobre si mesmo e as suas ações, já que ele não mede esforços para poder saciar o objetivo da sua adicção. Bom, trata-se de uma doença crônica que, quando não recebe a atenção necessária, ela pode se agravar de modo progressivo, com prejuízos à vida do adicto e de todos aqueles que compõem o seu círculo afetivo mais próximo. Vamos falar um pouquinho sobre o significado de adicção, tá, queridos? Na Roma antiga, o termo adicto, ele era utilizado para definir um escravo por dívida. Ou seja, quem não tinha condições de saldar uma dívida, ele se transformava em escravo do seu credor e de maneira a saldar o pagamento ao qual ele devia. Em alguns livros, né, Adicções, Paixão e Vício, Décio Gurfinkel, ele aprofunda um pouco mais, né, sobre esse tema. E segundo ele, né, em outros termos, o conceito ele aborda a antiga lenda do indivíduo que vendeu a sua alma ao diabo e ficou refém do seu algoz. Bom, sendo assim, o que ocorre é uma inversão, né, da relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito, antes, no pleno exercício da sua liberdade, ele tinha o objetivo a seu serviço e desejo. Na nova dinâmica imposta, porém, ele mesmo se transforma em objeto do seu desejo, perdendo assim a capacidade de domínio da situação, ou seja, aquilo que ele tinha o controle, agora o controla. Entenderam? E adicção, né, ela é uma palavra que deriva justamente dessa inversão de hierarquia, que é quando o indivíduo ele passa a se ver controlado, né, a ser controlado pelo álcool ou qualquer outra droga, tá bom? Adicção, segundo a OMS, né, no lugar da adicção, a Organização Mundial da Saúde, ela dá preferência ao termo dependência química. Né, entendido como a caracterização do comportamento compulsivo. E deste modo, o órgão ele define a dependência química como um agrupamento de fenômenos de ordem fisiológica, comportamental e cognitiva, em que o uso de uma ou mais substâncias psicoativas assume prioridade muito maior para o indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham mais valor. Agora, como ocorre a adicção?
Bom, vamos voltar aqui ao termo, né, escravo por dívida, né, que a gente falou anteriormente, para a gente traçar um paralelo em relação a esse tema. Quando alguém contrai uma dívida, ele cria para si, né, um cenário positivo no qual ele vai adquirir aquilo que deseja, aproveitando seus benefícios ao passo em que paga o valor correspondente. Acontece que é impossível manter o controle completo sobre essa situação, porque existem inúmeros fatores do dia a dia que fogem ao nosso domínio. E quando nós estamos falando de drogas, né, a premissa é a mesma. A maioria das pessoas começa pelo desejo de experimentar algo novo e desfrutar das sensações oferecidas como fuga da realidade. E a ideia é de que se possa que possa abandonar o uso, né, a qualquer momento. Mas a verdade é que o modo com que o organismo ele reage é imprevisível, já que nós estamos falando de substâncias com alto poder de dependência. O adicto ele consome a droga uma vez para aumentar a sua disposição, depois ele se convence de que mais uma dose pode ajudar a ir melhor no trabalho e quando o mesmo percebe, as desculpas se empilham uma atrás da outra. Agora, quais são os diferentes tipos de adicção? Embora as características do comportamento compulsivo se repitam, independentemente da substância psicoativa em questão, cada um dos tipos de adicção também traz consigo aspectos específicos que precisam ser considerados para entender o quadro. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora do adicto alcoólico, tá? Como o álcool é uma substância lícita, o seu consumo ele é socialmente aceito e muitas vezes até mesmo incentivado. E justamente por isso pode ser tão difícil identificar o limite entre o uso social e o abusivo. Bom, o primeiro passo é ter a consciência de que o alcoolismo é sim uma doença e que, como tal, né, ela precisa de suporte para ser superado. O abandono de responsabilidades, o desejo constante pelo consumo do álcool e o envolvimento em situações de perigo são sinais que devem acender o alerta para a necessidade de buscar ajuda. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o adicto de cocaína, tá? A cocaína ela é uma droga definida como estimulante, né? É conhecida por desencadear sensações como a euforia e o estado aumentado de alerta. E é na busca por viver tudo isso que muitas pessoas resolvem experimentar essa substância. E eles veem nela uma forma de manter a energia e conseguir suportar altas cargas de trabalho. Mas por trás dessas características, no entanto, está também o comprometimento severo do organismo e a rápida capacidade da droga de gerar dependência. O sistema cardiovascular é um dos mais afetados, além do neurológico. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o adicto de crack. O crack ele é produzido a partir da pasta da cocaína, que é misturada a inúmeras outras substâncias sem nenhum controle, o que torna até mesmo difícil prever a ampla gama de danos irreversíveis que podem ser causados ao organismo. E ele está entre as drogas com mais alto potencial de adicção. 2 vezes mais que a cocaína, por exemplo. E isso ocorre sobretudo porque o seu efeito ele é rápido e durando cerca de 5 minutos, vamos colocar aí. E em seguida vem a sensação de fissura, em que o adicto ele quer repetir o consumo. Agora, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? O que é ser adicto, né? De tudo o que nós falamos até agora aqui, fica fácil a gente perceber que ser adicto não é uma decisão consciente do indivíduo. Isso representa a perda do controle diante do uso de uma ou mais substâncias com alto poder de dependência.
E essa abordagem é especialmente importante por dois motivos, tá? O primeiro tem a ver com o preconceito, né, que ronda o tema e que coloca o dependente químico, né, o adicto, como alguém que deseja estar onde chegou. O segundo, ele está relacionado à percepção do quão relevante e não subestimar o consumo de drogas, pois o que pode iniciar como algo inocente, ele tem potencial para se transformar em adicção. Bom, vamos entender aqui, tá? Quais são os sintomas da adicção, tá? E com frequência eu recebo muitas perguntas sobre qual seria a personalidade de um adicto. Muitos familiares me perguntam sobre isso, né? E a questão em geral, né, parte de familiares que buscam, na verdade, identificar esses traços e sintomas que possam indicar um quadro de dependência. Bom, a gente vale ressaltar aqui, no entanto, que eles devem ser analisados em contexto, entendendo a realidade individual e outros indicativos associados, vamos colocar assim, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre alterações de humor. Um dos primeiros sinais relacionados ao consumo abusivo de substâncias psicoativas é o surgimento de alterações de humor, que podem ocorrer de maneira bastante brusca. E as manifestações elas variam de acordo com a droga, mas elas costumam incluir ansiedade, irritabilidade e introspecção. Bom, em geral, surgem como parte do desejo contínuo pelo consumo, e essas pessoas elas tendem a se intensificar quanto maior for o tempo desde o último uso, ou seja, desde quando fez o uso da última dose, né? Mudanças na alimentação e no sono, também dependendo da droga, é possível que ocorra o aumento ou a diminuição do apetite. E isso acontece por conta das alterações metabólicas provocadas pela substância no organismo. O mesmo vale para o sono, que costuma ser dificultado ou não reparador, né, gerando cansaço e fadiga. Perda do interesse, né, o abandono de amigos antigos e até de responsabilidades. Isso é outro forte indicativo do uso abusivo de drogas. Bom, afinal, a adicção ela se transforma no foco da vida do indivíduo, que passa a não mais se importar com aquilo que antes podia ser essencial para a vida dele. Ou seja, tanto no trabalho quanto no círculo social, a ausência e a falta de comprometimento se sobressaem. Vamos falar aqui sobre manifestações também de paranoia, né? Combinando as alterações neurológicas que a droga ela pode causar no organismo com forte desejo de negar a dependência, é comum que o adicto ele adote uma postura paranoica, de modo que ele se sente vigiado e acusado por todos, se vitimizando o tempo todo. E qualquer pergunta mal interpretada ou sensação de que ele está sendo interrogado pode levar o mesmo a um comportamento mais agressivo e hostil. Agora, como eu devo lidar com o adicto? Todos os sinais e sintomas que a gente falou aqui agora podem levar os familiares e os amigos ao afastamento. E no lugar disso, né, no entanto, é importante a gente perceber que o adicto ele precisa de ajuda. Talvez ele não esteja pronto para admitir, mas ainda assim ele necessita. Confrontos diretos, que logo se transformam em discussões, eles não representam a melhor abordagem. Pode ser difícil, mas é necessário ter paciência e demonstrar apoio. Evitar de tocar no assunto nos momentos em que o adicto ele esteja sob o efeito da substância também é um cuidado que a gente deve tomar. E o caminho a ser trilhado, né, é o de mostrar o quanto ele tem perdido e o que ainda pode perder. Bom, vamos falar agora aqui, né, do consumo do álcool e de outras drogas, por exemplo. E além disso, é claro que oferecer o suporte especializado necessário para que ele possa retomar o controle da vida dele, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Adicção tem cura?
Bom, como eu já apontei aqui, né, a dependência caracterizada pela adicção é uma doença crônica, ela não tem cura. Agora, o que quer dizer com isso, né? É que se trata de um caso perdido, mas sim de que ele precisa de atenção permanente. Para que a sobriedade alcançada a partir de um tratamento, ela seja mantida dia após dia, que é o que a gente fala aqui no centro terapêutico, ou em salas de reunião, qualquer local, né, é voltado para esse tratamento, vai falar que é só por hoje. Agora, como funciona o tratamento de adicção? A internação do adicto ela é seguida por uma abordagem composta por 3 pilares: aconselhamento biopsicossocial, terapia racional emotiva, que é a TRE, e o programa de 12 passos. O primeiro, ele consiste em entender o paciente com base em seu contexto biológico, psicológico e social. E o objetivo é levar o paciente a um estado de consciência que permita compreender não apenas que ele tem um problema e precisa de ajuda, mas quais são as suas limitações acerca da doença. Aspectos como autopreservação e senso de responsabilidade, eles são trabalhados de maneira intensa como parte do processo de recuperação. O segundo pilar do tripé, né, de tratamento é o TRE, né, é um modelo terapêutico no qual o interno, o acolhido, o paciente, ele aprende a lidar com as expectativas pouco realistas que criam em relação a si mesmo e aos outros. E aqui o foco está em desenvolver uma consciência mais realista a respeito de como ele se sente e o modo como se comporta diante desses sentimentos. E é sobre reconhecer condutas que precisam ser revistas e mudadas. Bom, por fim, nós temos também o programa dos 12 Passos, né, que ficou mundialmente conhecido por sua aplicação nos grupos de mútua ajuda. Bom, vou dar o exemplo de Alcoólicos Anônimos e de Narcóticos Anônimos, né? E trata-se de criar um ambiente de acolhimento e de troca entre pessoas que vivem ou já viveram experiências muito parecidas por conta da adicção. O paciente ele é estimulado a viver um dia de sobriedade por vez, só por hoje, um dia de cada vez, sem tentar antecipar passos ou até mesmo criar atalhos, né? E é trabalhada a espiritualidade, que não deve ser confundida, queridos, com religiosidade, assim como a programação de valores e crenças. E com esse tripé, isso praticamente, basicamente, estou falando com vocês aqui, tá? É um suporte, né, da equipe multidisciplinar especializada, né, além de uma estrutura física completa, né? A gente procura desenvolver um processo terapêutico que ajuda o interno não apenas a encarar a sobriedade, mas também a recuperar a sua vida com qualidade. Afinal, a dependência ela não tem cura, mas tem solução. Às vezes nós pensamos, esse aí não tem mais jeito, ele vai morrer assim, mas existe tratamento sim. Não existe cura, mas tratamento existe. Eu sou prova viva disso. Esse ano faz 10 anos que eu estou vivendo esse processo de autoconhecimento, esse processo de recuperação e esse processo que vem dando certo na minha vida. E dentre esses trabalhos que eu falei com vocês, existem vários outros. Aqui no Centro Terapêutico que eu trabalho, a gente estuda o FTI, a gente estuda PPR, a gente estuda TCC, a gente estuda RIBB, enfim, tem uma infinidade, né, de trabalhos que podem ser feitos para direcionar o paciente a ter mais assertividade no seu processo de recuperação. Então, queridos, é basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Eu espero que vocês estejam entendido, né? Espero que tenha aberto, né, a mente de alguns, para aqueles que não conheciam, que não entendem muito sobre adicção, sobre dependência química. Esse aqui é algo superficial que a gente está falando aqui hoje, mas que é de grande valia para você que tem um ente querido que está, né, dependente químico, que é adicto, e para você também que é adicto ou adicta, né, que você possa abrir a sua mente e buscar ajuda. E se precisar de ajuda,
é só me chamar aí, deixa nos comentários aí, eu preciso de ajuda, que a gente vai estar te direcionando aí para um caminho assertivo, legal? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, que a gente possa levar essa mensagem a todos que precisam escutar. Legal, família? Tô de touquinha hoje que tá frio, tá, pessoal? Mas tamo junto. Deus abençoe. Shalom, shalom.